Como Luiz Gama desvendou o roubo do século da Wall Street brasileira. Legenda da foto: Luiz Gama libertou centenas de escravizados usando apenas a lei. Um roubo misterioso chocou o Império Brasileiro em 1877. Ao final do expediente do dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira, o tesoureiro da alfândega do Porto de Santos, do litoral paulista, guardou o dinheiro recolhido pela repartição naquele dia, trancou o cofre e foi embora para a folga do fim de semana. Até aí, tudo normal. No início da semana, porém, uma notícia inundou os jornais do país. O cofre foi aberto durante a noite e 185 mil contos de reais, uma fortuna que seria equivalente a 20 milhões de reais hoje, foram retirados do local sorrateiramente. Quem teria entrado ali? Era um ou mais assaltantes? Quem planejou o roubo? Como o ladrão conseguiu abrir um cofre? Ele tinha chave? A trama do assalto, intrincada e surpreendente, ao estilo de obra de ficção como o filme Um Plano Perfeito de Spike Lee e a série La Casa de Papel, foi desvendada por Luiz Gama, 1830-1882, advogado negro que se tornou um dos expoentes do abolicionismo brasileiro por libertar centenas de escravizados usando apenas os recursos da lei. Esse crime milionário é apontado por historiadores ouvidos pela BBC News Brasil como o maior roubo conhecido do período imperial do Brasil, que durou de 1822 a 1889. Gama defendia o principal suspeito do crime, o tesoureiro da alfândega, Antônio Eustáquio Largacha, um homem branco de família espanhola. Ele era o único que tinha a chave do cofre da repartição, cujo dinheiro vinha de taxas pagas por cafeicultores e foi preso sob acusação de ter se apossado do dinheiro. O enredo também envolveu acusações e depoimentos falsos, um cofre inglês comprado pelo governo que seria impossível de ser arrombado, um telegrama enviado na hora errada, um empreiteiro famoso e uma quadrilha de imigrantes alemães. Toda essa história foi redescoberta pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, doutor em História e Teoria do Direito pelo Max Planck Institut em Frankfurt, na Alemanha. Em março, ele lançou mais 2 volumes das obras completas de Luiz Gama, editora Edra, projeto com 11 livros e 900 textos do advogado, mais de 80% deles inédito. Um desses textos, republicado do volume Crimes das Obras Completas, é um tratado jurídico, mas também uma rica narrativa jornalística sobre como Gama desvendou o mistério do roubo à alfândega. Além de analisar mais de 200 depoimentos, o advogado investigou, escreveu e publicou a história em um suplemento pago do jornal A Província de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo, no dia 18 de novembro de 1877. Mas até recentemente sua participação no caso era desconhecida. Na época, o impacto da publicação foi caso imediato. 45 dias depois, a justiça revisou a condenação do tesoureiro pelo crime, que foi inocentado e solto da prisão. Bruno Lima argumentou que esse texto, além de outros 11 menores que Gama publicou no calor dos acontecimentos, deve ser visto como uma obra inédita. Muito se fala que Gama só escreveu um livro de poesia, mas considero que os textos sobre o roubo, com 150 páginas, é um livro completo dele, diz. Legenda da foto: o historiador Bruno Lima está lançando as obras completas de Luiz Gamas em 11 volumes com mais de 900 textos.
O achado vem à luz em um momento de crescente interesse por Luiz Gama, nascido em 21 de junho de 1830, um ex-escravizado que se tornou abolicionista, jornalista, poeta, investigador de polícia e advogado autodidata. Ele ganha cada vez mais notoriedade à medida que sua trajetória, que por décadas sofreu um apagamento histórico, é redescoberta aos poucos. Para Lígia Fonseca Ferreira, professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pioneira da pesquisa da obra do abolicionista da imprensa, Luiz Gama foi o primeiro grande jornalista negro do Brasil e deve ser lido como intérprete do país. Ele foi cronista e repórter jurídico, tinha uma palavra afiada, sempre marcando sua origem social, diz Fonseca, organizadora do livro Lições de Resistência, artigo de Luiz Gama da Imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, edições Sesc 2020. Como um homem negro, Gama mostrava com a força da palavra o quão ácida era aquela sociedade em que ele vivia, o crime. Legenda da foto. O Porto de Santos era um ponto importante de escoamento de café. Na imagem, o registro de 1880, 3 anos após o crime da alfândega. O tesoureiro Largacha foi preso logo após o assalto ser descoberto, no final da tarde de segunda-feira, mas ele jurou ser inocente, além de vítima de um complô. Largacha era bastante conhecido em Santos porque havia ocupado vários cargos públicos, como o de vendedor do município, que tinha por volta de 10 mil habitantes na época, segundo um censo de 1872. Santos vinha ganhando a importância do cenário nacional, principalmente como ponto de escoamento da produção de café, cuja massa de trabalhadores era escravizada, segundo o historiador Tamis Parron, professor de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense, UFF. O Oeste Paulista, irradiando de Campinas a Rio Claro e Ribeirão Preto, emergia como o novo coração da cafeicultura. Sua produção era escoada para o litoral por meio de ferrovias e Santos se torna ainda que, temporariamente, a Wall Street do café brasileiro. O roubo se dá nesse contexto, aponta Parron, membro do Núcleo de Estudos de História Comparada Mundial Comum. O valor roubado era altíssimo para a época, diz o historiador Clemente Pena, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que não encontrou em pesquisa nos jornais da época nenhum roubo com valor superior ao da alfândega. Ele calculou que os contos de 185 mil contos de réis seria o equivalente a 20 milhões de reais, mas ressalta que a conversão de réis para reais é apenas uma estimativa por conta da dificuldade de calcular a diferença em um longo período de tempo. Era um bocado de dinheiro, suficiente para comprar 150 trabalhadores escravizados, mais do que o suficiente para tocar uma fazenda grande de café, explica Pena. E o fato de o roubo ter acontecido na alfândega também é surpreendente, porque era um local com uma boa estrutura de vigilância. Neste cenário, com muito dinheiro circulando, Lagacha virou o principal suspeito do crime, porque além de ter a única chave do cofre, foi alvo de uma acusação que colocava na cena do crime. Para a polícia, que ouviu mais de 200 depoimentos, o assalto aconteceu assim: horas depois de guardar o dinheiro e ir embora. Lagacha teria retornado ao prédio já vazio da alfândega e tentado abrir o cofre com uma chave micha, mas não teria conseguido e usado sua própria chave para finalmente retirar o dinheiro.
Depois, segundo a acusação, ele teria mexido nas telhas e espalhado uma série de objetos pelo local, tudo isso para simular uma invasão por alguém vindo de fora, situação que o tiraria do rol de suspeitos porque, em tese, ele não precisaria de tudo isso para furtar o dinheiro. Mas nada aconteceu como parecia, descobriu Gama. Os objetos encontrados na sala foram essencial para entender como Gama resolveu o mistério, como se verá mais adiante. Bruno Lima acredita que Luiz Gama, que por anos trabalhou na polícia, se convenceu de que Largacha era inocente ao visitá-lo na cadeia de Santos, um prédio que existe até hoje na Praça dos Andradas, no centro da cidade. Atualmente funciona no local um centro cultural. Luiz Gama já era advogado famoso na época. Ele dizia ser um advogado de porta de cadeia. Era conhecido por ganhar causas e provavelmente por isso foi contratado pelo tesoureiro. Diz Lima, que pesquisa a vida e a obra do abolicionista há mais de 10 anos. O cofre impenetrável. Legenda da foto. O Porto de Santos era o principal ponto de escoamento da produção de café do interior paulista. Imagem de Bac Ferres, de 1880. A acusação de que Largacha seria o autor do assalto acabou prevalecendo em duas instâncias da justiça. O tesoureiro foi condenado a 4 anos de prisão. Alguns depoimentos apontaram diretamente para ele. Um deles foi dado pelo serralheiro alemão Adolfo Seidel, ouvido da condição de perito. Segundo ele, o modelo de cofre da empresa britânica Robico, comprado pelo Império para guardar o dinheiro recolhido no porto, era impenetrável, nunca havia sido arrombado e só poderia ser aberto com a chave de Largacha. Para Seidel, o ladrão da alfândega teria forçado a fechadura com uma chave micha, deteriorando as partes internas do cofre, mas ao não conseguir atingir o objetivo, teria utilizado a chave original para acessar o dinheiro. Luiz Gama contestou o lado do serralheiro, afirmando que seu depoimento era uma vergonha judiciária, deformidade legal, disparate forense e eterno atestado de imbecilidade. E não só o abolicionista afirmou que Seidel não apenas teria mentido, como estaria envolvido no crime. Meses antes, o serralheiro havia sido contratado para fazer uma manutenção do cofre. Ou seja, segundo Gama, Seidel sabia muito bem como funcionava aquela caixa de aço de mais de 3 metros de altura. Gama também contestou a fama de que o cofre inglês seria impossível de ser arrombada. Para isso, usou uma reportagem da revista industrial de Turim, da Itália, publicada em 1873, que relatou uma divertida história. Em uma exposição industrial em Londres, narrou a revista, a fabricante prometeu um prêmio de 200 libras a quem conseguisse abrir o cofre sem a chave original. A empresa julgava ter descoberto a pedra filosofal, ironizou a revista italiana. Apareceu um serralheiro que pouco se recomendava pelos modos e menos ainda pelo traje-roupa, seguro de que obteria o prêmio do caso de Egito. Deixou-se revistar, levava consigo apenas alguns pedaços de arame e contou a publicação anexada ao texto de Gama. Nos 30 minutos seguintes, o serralheiro abriu o cofre inglês com facilidade. Achei que fosse coisa mais séria, brincou o trabalhador. Não se sabe como Gama teve acesso a essa revista, mas ele traduziu e usou a reportagem para provar que não era impossível arrombar o cofre. Pelo contrário, era relativamente simples. Bastava um serralheiro habilidoso que produzisse uma chave micha, e explica Lima. O telegrama.
Legenda da fã. No antigo prédio da cadeia de Santos, onde o tesoureiro Largacha ficou preso, hoje funciona uma fábrica de cultura. Neste ponto da trama é preciso apresentar outros personagens importantes. O engenheiro Luiz Manuel de Albuquerque Carvão, empreiteiro rico e conhecido em Santos, e seu sócio e amigo íntimo imigrante alemão Rodolfo Urstein. Na época, a dupla era responsável por uma obra do prédio da alfândega. Segundo testemunhas, já da manhã da segunda-feira seguinte ao roubo, Galvão teria espalhado um boato de que Largacha seria o autor do crime. Em seu depoimento, porém, o engenheiro se defendeu. Não tenho por costume ocupar-me da reputação alheia, porque fui educado em princípios inteiramente opostos a isso. Foi seu amigo Rodolfo Urstein quem cometeu um erro crucial notado por Gama que causou uma reviravolta na história. Além de empresário, Urstein era jornalista e correspondente do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Às 11 horas daquela segunda-feira, ele enviou um telegrama ao jornal dando detalhes do assalto como a exata quantia levada. Porém, essas informações só foram descobertas pela polícia depois. Como Urstein poderia saber o valor do assalto antes mesmo da própria polícia tomar conhecimento do caso, questionou Gama em sua narrativa, notando que o horário do telegrama enviado havia sido publicado no jornal. Para o advogado, a resposta era simples. Urstein, seu amigo Luiz Galvão e o serralheiro, o perito alemão Adolfo Seidel, seriam parte da quadrilha que haviam planejado e executado o roubo. Gama apontou ainda que o trio conhecia muito bem o prédio e como funcionava o cofre. Está demonstrado com incontestável evidência que entre os boatos espalhados pelo Dr. Galvão e aquele celebérrimo telegrama há uma filiação misteriosa, uma trama sibilina, um plano preconcebido cujo resultado é responsabilizar o tesoureiro Largacha pelo rombo da alfândega, escreveu Gama, a chave mischa. Legenda da foto. Esse é um conjunto de chaves mischa de origem francesa bastante utilizado no século XIX, similar utilizado no roubamento do cofre da alfândega. Resta uma dúvida. Como a quadrilha abriu o cofre? A resposta a essa altura parece fácil. Como um serralheiro habilidoso, e esse último personagem também era imigrante alemão, Guilherme Kronstein, de volta à cena do crime, é importante recordar que ali na sala do cofre foram encontrados alguns objetos, entre outros de menor importância. Haviam células amassadas de réis, alicate, arames, pedaço de ferro e um vidro de óleo de amêndoas com uma pena de galinha dentro. Analisando laudos e depoimentos, Gama concluiu que a quadrilha tentou abrir o cofre com uma chave mischa, mas não teve sucesso, danificando algumas partes da fechadura. Depois, o serralheiro Guilherme Kronstein mediu os mecanismos internos da fechadura usando um arame e produziu outra chave ali mesmo, com um pedaço de ferro. A pena de galinha foi usada para lubrificar a ferragem de cofre com óleo de amêndoas, segundo Gama. Com o dinheiro na mão, os ladrões deixaram tudo como estava e saíram do prédio pelo mesmo buraco do telhado por onde entraram. O advogado também descobriu que 3 dias após o roubo, Kronstein e o empreiteiro Luiz Galvão fugiram de Santos em um navio com destino ao Rio de Janeiro. O informante contou que
Quando a dupla entrou na embarcação, um funcionário do barco pediu para revistar uma mala que o alemão levava consigo. Mas o serralheiro não permitiu a vistoria, dizendo que já havia sido inspecionado por um policial antes, conseguiu passar. Gama não entrou em detalhes, mas sugeriu que parte do dinheiro estava nessa mala, diz Bruno Lima. O café, legenda foto. O café brasileiro era competitivo por conta de sua mão de obra escravizada, segundo o historiador Bruno Lima, imagens de Mark Ferres, de 1872. O final dessa história, na verdade, não é definitivo, porque não se sabe muito bem o que aconteceu com os personagens principais. A imprensa logo mudou de assunto e o caso caiu no esquecimento. O tesoureiro Antônio Eustáquio Lagacha ficou 10 meses na cadeia. Só foi inocentado e solto depois que Luiz Gama publicar sua investigação. O historiador Bruno Lima não encontrou mais processos relacionados ao caso. Provavelmente os homens acusados por Gamas como autores do crime nunca foram processados. Segundo Lima, a vitória na justiça reforçou ainda mais Gama como um advogado vencedor de processos difíceis. O caso Largacha deu uma projeção nacional a Gama, pois foi um crime conhecido do Brasil inteiro. A banca dele passou a ser ainda mais procurada e ele assumiu muito mais processo, diz. E o dinheiro? Muito provavelmente nunca foi recuperado, responde Lima. Segundo ele, a fortuna era quase integralmente oriunda do sistema escravista, que o próprio Gama combatia em várias frentes, principalmente na justiça e na imprensa. Nenhum lugar do mundo tinha mais gente negra escravizada do que a província de São Paulo na segunda metade do século XIX, o que fazia o Porto de Santos ser relevante no mundo era o escoamento do café, e o café brasileiro só conseguia ser competitivo no mercado internacional por causa da escravidão, diz Lima. Em seu texto, Luiz Gama falou pouco sobre o dinheiro e não demonstrou qualquer interesse em recuperá-lo. Por outro lado, fez duras críticas à justiça e ironizou a sociedade abastada, da qual a quadrilha de assaltantes fazia parte. Está provado que os roubadores, os principais, são pessoas de elevada condição civil, de inteligência pouco vulgar, de trato social, dotados de atividade a mestrados e de incontestáveis influência e prestígio.